Irmãos, essa semana aqui eu estava meditando na palavra do Senhor, né? Lendo a palavra do Senhor, né? Porque eu sinto muita alegria quando eu leio a palavra do Senhor. Começo a ler a palavra do Senhor, não dá vontade de parar mais, né? Eu até estava comentando com a Rosana, né? Que Deus falou muito comigo, mas muito comigo. Eu não conseguia parar, né, de refletir naquilo que Deus falava ao meu coração durante esta leitura bíblica do trecho da palavra do Senhor que eu vou ler agora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo número 1. O primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Você que está na sua casa, abra a sua Bíblia também, né? Evangelho de Marcos, capítulo número 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim o Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão, e com ele e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que é a nossa justiça e o Deus que é a nossa paz. Altíssimo Deus, ó Senhor da glória, Pai, vamos ministrar a Tua palavra agora, Senhor.
E eu rogo a Ti que o Teu poder nos envolva, Senhor. Envolve-nos, Deus dos exércitos, Pai. Envolve, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, as nossas vidas, Senhor. Envolve, Senhor da glória, agora com Teu Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração, Senhor da glória, Pai. Envolve-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a Tua glória se manifeste através da Tua palavra, Senhor. Vem, Espírito bendito de Deus. Vem, Deus, edificar a nossa vida. Vem falar alto ao nosso coração. Labassúbia, labacheias, ricalabacheias, surianda, lalabacandalaias. Oh, Deus dos exércitos, Pai. Fala, Senhor, aos meus ouvidos agora, Senhor. Ecoa no meu coração, Senhor da glória, Pai. Muda minha mente, labassúbia, e candalabachurianda, labacheias, serebicandalabacheias, para que eu possa, Senhor da glória, Pai, sentir os Teus pensamentos, Senhor, e sentir as Tuas emoções, Senhor, neste momento, nesta palavra, Senhor. Edifica-nos, Deus, ó Senhor da glória, Pai, somente para que o Teu nome seja glorificado. Somente para Ti, Senhor, somente para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, glórias ao Senhor. Diga, graças a Deus. Amém, glórias ao Senhor. Irmãos amados, né? Vemos aqui Jesus, né? Jesus, ele estava entrando ali, estava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ali fazia parte da Galileia, né? Era pertinho ali de Nazaré, aonde Jesus nasceu, né? E você sabe que Nazaré não recebeu bem Jesus, né? Nazaré não dava ouvidos à voz da pregação de Jesus. E Cafarnaum ali foi uma cidade que, né, receptivamente, né, recebeu muitos milagres do Senhor. Cafarnaum deu ouvidos à voz de Jesus também, durante as suas pregações. Cafarnaum foi um lugar onde eu creio que a obra de Deus foi assim tremendamente efetivada por conta ali daquilo que aconteceu, né? Em primeiro lugar, irmão, nós vemos aqui Jesus entrando numa sinagoga, né? E você sabe, né? Naquela época, na época de Jesus, já existiam sinagogas. As sinagogas eram lugares aonde o povo judeu se reunia para meditar na palavra e para orar. Diferentemente do templo, né, as sinagogas existiam diversas delas, mas o templo só existia um. O templo era o lugar de sacrifício, né? O templo era o lugar de culto a Deus, né? De celebração ao Senhor, né? Que naquela época era representado através dos sacrifícios, tanto os sacrifícios de agradecimento, né? De ações de graças, como sacrifícios, né? Que simbolizavam e representavam ali a remissão de pecados. E Jesus entrou numa sinagoga e ele começou a ensinar. E ele começou a ministrar ali a palavra de Deus, e a Bíblia diz que aqueles homens ficaram impressionados, né, com as palavras de Jesus. E a Bíblia disse aqui claramente que eles ficaram impressionados porque Jesus pregava a palavra de Deus, mas não pregava a palavra de Deus como os escribas pregavam. Os escribas, como o próprio nome diz, eram aqueles homens que copiavam a palavra de Deus, né? Eles copiavam os manuscritos sagrados daquela época, né? Duplicavam, né? Escreviam ali a palavra de Deus, multiplicando os manuscritos, né? Escrevendo ali os manuscritos sagrados. Então deveriam ser homens que conheciam profundamente a palavra de Deus, né? Mas é interessante porque Jesus, em diversos momentos na sua palavra, censurou fariseus, escribas, saduceus, né? Pela forma com que eles tratavam ali as coisas que são de Deus. Tratavam as coisas que são de Deus de forma ritualística, né? Tratavam as coisas que são de Deus de forma teórica e não entendiam claramente a profundidade da palavra e também não entendiam aquilo que Deus estava dizendo através da sua palavra. E eu sempre falo, para nós entendermos a palavra, nós precisamos conhecer o coração de Deus, né? Para nós entendermos
a simbologia, né? Ou, né, aquilo que a palavra de Deus está dizendo claramente, nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos conhecer o coração de Deus, nós precisamos conhecer ali tudo aquilo que Deus deseja para o homem, começando desde Gênesis, porque o Senhor, Ele falava daquilo que Ele fez, mas Ele falava claramente daquilo que Ele planejava para o homem também. Então os planos de Deus não morreram, os planos de Deus estão intactos, e Deus está buscando cumprir esses planos, e se nós conhecermos os planos, se nós conhecermos o coração, os sentimentos de Deus, nós vamos conhecer e entender a profundidade da palavra. E Jesus pregava com essa profundidade. Jesus tinha unção e nós precisamos de unção, a unção do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra. Você precisa da unção do Espírito Santo de Deus para falar da palavra, senão você vai ser como os escribas que foram ali claramente censurados por Deus agora, né, quando compararam ali como Jesus falava, o resultado das palavras de Jesus, do resultado das palavras dos escribas, né? Nós precisamos de Deus, nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus, para que a nossa palavra, as nossas palavras não sejam palavras como martelo batendo num metal, simplesmente palavras estridentes que são difíceis de ouvir, são difíceis de entender. Não, as palavras de Deus, ditas com entendimento, ditas, né, com integridade de coração, ditas, né, saindo do profundo da sua alma, né, a palavra de Deus saindo ali, né, como uma crença, saindo ali como algo que pertence verdadeiramente à nossa vida, terá resultado, porque você falará com autoridade e não por teoria. Unção e autoridade. Nós precisamos cultivar isso na nossa vida. Unção e autoridade, né? Se você não fala com autoridade, é porque você não acredita na palavra. Se você não fala com autoridade, é porque você não conhece direito a palavra, né? Quando a gente não conhece algo direito, a gente faz as coisas de forma superficial, né? Sempre tudo muito superficial. Eu conheço mais ou menos ali, então, né, eu vou, né, fazer de forma superficial aquilo porque me falta conhecimento, me falta entendimento, me falta profundidade, né? E nós devemos o quê? Tratar a nossa vida, irmãos. Jesus é o nosso exemplo, né? Nós temos que ser imitadores de Cristo, como Paulo falou. Sede, né, meus imitadores, Paulo falando, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, né? Nós olhamos para a palavra e reconhecemos na palavra o nosso guia, reconhecemos na palavra ali, né, aquilo que nós devemos ser, reconhecemos na palavra aquilo que nós devemos praticar, né? E a Bíblia diz, irmãos amados, olha só que interessante, a Bíblia diz que, né, em determinado momento, né, apareceu ali um homem endemoniado ali na sinagoga, um homem que estava possesso de espírito demoníaco, um homem que estava possesso de espírito imundo, e ali aquele demônio, aquele homem endemoniado, chegou até Jesus e disse, né, que nós temos a ver contigo, né? E isso já é uma grande demonstração, irmãos amados, daquilo que Jesus falou. Não existe comunhão entre trevas e luz. Não tem chance das trevas serem misturadas com a luz. Não existe chance de uma pessoa que está endemoniada ter algo de Deus na sua vida. Muito pelo contrário, aquele que está endemoniado está cultivando coisas que são das trevas na sua vida, por isso que é dominado, por isso que é ali tocado, né, e completamente envolvido pelas coisas que são das trevas, né? Que temos nós contigo, disse aquele homem endemoniado. E você tem que compreender isso. Não existe comunhão entre luz e trevas, né? E nós devemos
entender claramente que isso é mais comum do que você imagina, né? Aquele homem entrou numa sinagoga, né? E você você que já tem experiências com Deus, você que tem experiência já, sabe que, né, a igreja é lugar de libertação, e Deus manda, e Jesus manda, né? A igreja não é um lugar de pessoas que são ali completamente tratadas pelo Senhor. Muito pelo contrário, a igreja é um lugar de tratamento, a igreja é um lugar onde nós estamos mudando a nossa vida, a igreja é um lugar onde nós estamos transformando a nossa vida, ouvindo a palavra, adorando a Deus, nos colocando diante de Deus como imperfeitos, para que Deus possa, né, nos ajudar, tocar, falar conosco e dizer: muda isso, muda aquilo, faça isso, faça aquilo, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Então na igreja com certeza, né, entrarão pessoas endemoniadas, na igreja entrarão pessoas que estão lutando contra o seu pecado, na igreja entrarão pessoas que estão querendo ser melhores para Deus. A igreja é um lugar, né, aonde o poder de Deus se manifesta, aonde a palavra de Deus deve ser pregada, como aconteceu ali com Jesus. Jesus entrou na sinagoga, entrou o poder de Deus, né? Assim como Jesus, quando se manifesta na igreja, e ele falou: aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus está neste lugar, e o poder de Deus está neste lugar, e o poder da palavra de Deus está neste lugar. Assim como aconteceu naquele lugar, assim como aconteceu naquela sinagoga, assim acontece também neste lugar, simplesmente porque o Senhor Jesus cumpre a sua palavra, e nós estamos sim reunidos aqui em nome de Jesus. Então você pode esperar coisas muito boas acontecendo aqui hoje. Então você pode esperar muito poder saindo daqui hoje. Então você pode esperar, né, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação de vidas, né? E aquele endemoniado já chegou a Jesus e falou: eu sei quem tu és. Ele sabe quem é você. Satanás te conhece, Satanás sabe da tua vida perante Deus, Satanás sabe aquilo que você verdadeiramente é, né? O seu estágio espiritual. Satanás sabe, te conhece muito bem, porque ele te observa e ele quer destruir a sua vida, ele quer roubar, matar e destruir. Ele te conhece, assim como aquele homem endemoniado disse para Jesus: eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Ele falou para Jesus, né? E depois ele falou: o Santo de Deus, né? Será que Satanás pode dizer a mesma coisa de você? Eu sei quem tu és. Você é um homem e uma mulher de Deus. Eu sei quem tu és. Você é santo de Deus. Santo, separado, né? Separado para Deus. Vida separada para Deus. Será que ele pode falar isso de você? Eu te conheço. Eu te conheço. Eu sei quem tu és. Assim como aquele homem falou para Jesus, só que a resposta dele deveria ser a mesma resposta. Aliás, a resposta não, a afirmação dele deveria ser a mesma afirmação dada a nós. Irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida íntegra em relação a Deus. Senão nada disso vai acontecer na tua vida, irmão. As pessoas estão ignorando a palavra. As pessoas estão ignorando, sabe, a mensagem da palavra. Porque a Bíblia não conta histórias, né, simplesmente. A Bíblia conta, né, estilos de vida. A Bíblia conta, né, aquilo que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia conta como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. A Bíblia ensina tudo isso.
Jesus ensinou tudo isso. Só que as pessoas estão se esquecendo daquilo que Deus mostrou na Bíblia. As pessoas estão achando que são histórias, quando na verdade, são coisas muito profundas para as nossas vidas. Porque se nós vivemos Cristo, nós agimos como Cristo. Agimos como Cristo agiu. É óbvio, né, irmãos, que nós não estamos falando de sermos crucificados, mas estamos falando das atitudes, porque a reação de Deus será a mesma. Porque a reação de Deus será a mesma, e a reação do mundo espiritual será a mesma. Será que não existem mais pessoas endemoniadas neste mundo? Será que não existem mais pessoas necessitando de libertação, de curas? Será que não existem pessoas necessitando de ouvir a palavra de Deus de forma honesta, de forma verdadeira e com fé? Lógico que a situação é a mesma. Só que as pessoas, elas estão se transformando em escribas. Em escribas, falam sem acreditar, falam sem conhecer, falam sem entender, transformando tudo isso em coisas muito frias, em coisas que não vão alcançar jamais o propósito de Deus. A reação de Jesus foi clara, quando aquele homem falou, Jesus não precisa ser exaltado por demônios. Nem você precisa ser exaltado por demônios. Nós não precisamos ser reconhecidos por demônios. Nós somos ser reconhecidos por Deus. E Jesus falou para aquele demônio, cala-te, e sai deste homem. Simplesmente uma palavra de autoridade para que aquele homem pudesse ser liberto. E a Bíblia diz que mais uma vez, todos ali que estavam vendo se admiraram e disseram, que venha a ser isto uma nova doutrina com autoridade. Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Vou fazer uma pausa aqui e vou ler um trecho da palavra do Senhor. Diz assim, lemos o primeiro capítulo de Marcos, e eu vou ler agora um trechinho do último capítulo, capítulo 16. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão os demônios. A autoridade de Jesus expressa através daquela situação, e essa é a mesma autoridade que Jesus outorgou à sua igreja. A mesma autoridade, a mesma forma. E eu vou dizer para você ainda, um pouquinho antes desse trecho que nós lemos, Jesus falou, Ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda a criatura. Mesma reação Deus deseja de nós, mesma atitude que Jesus teve no primeiro capítulo deste evangelho, pregar a palavra, expelir os demônios, manifestar o poder de Deus. Jesus não mudou, Deus não mudou. Deus deseja que nós estejamos atentos àquilo que Ele está ensinando. Deus deseja que nós estejamos atentos àquilo que Ele está falando, porque Ele está falando com a sua igreja, e a igreja está surda, e a igreja não quer ouvir, e a igreja quer viver ali como um escriba. Nós não podemos ser estes. Nós não podemos ser estes.
Nós temos que viver a unção para fazer aquilo que Jesus deseja que nós façamos. A Bíblia diz que depois que isso aconteceu, Jesus ficou famoso, né? Jesus ficou famoso em Cafarnaum. E saindo eles da sinagoga, foram Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Pedro, né? Foram para a casa de Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Foram na casa de Pedro, ali em Cafarnaum, e Jesus entrando na casa de Pedro, né, já soube, né, já deram notícia que a sogra dele estava doente. Né? Eu não sei se Pedro gostou muito ali da situação, né, mas falaram da sogra dele, né, para Jesus. Né? Jesus, tomando a sogra pela mão, a curou. Né? E, obviamente, irmãos, que a obra de Deus é completa. Você já me cansou de ouvir aqui que a obra de Deus é simples. A obra de Deus é pregar a palavra, curar o enfermo e expelir demônios. A obra de Deus é simples. É assim que nós devemos ser. É isso que nós devemos fazer. A igreja deve viver a palavra, a pregação da palavra e os milagres de Deus. É isso. Essa é a estratégia de Jesus. Essa foi a estratégia de Jesus quando ele entrou em Cafarnaum, foi na sinagoga, pregou a palavra, expeliu demônios, depois curou diversos enfermos. Foi isso que Jesus fez. Né? Milagres. A igreja vive da unção do Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus é dirigida por Jesus e vive da unção do Espírito Santo de Deus. E aonde há unção, há poder. Aonde há unção, há poder. Não é possível de uma igreja ter unção de Deus e não ter poder de Deus. É impossível. É impossível. Jamais isso acontecerá, porque a unção do Espírito Santo de Deus pressupõe poder de Deus nas nossas vidas, e aí aquilo que está ao seu redor, ao nosso redor, vai se sujeitar a Deus, e ali acontecerão sim, pessoas vindo até a tua presença, para você ministrar a ela cura, para você ministrar a ela libertação, para você falar a ela da palavra de Deus, para você ministrar a ela da palavra do Senhor, e você compreenda isso. A igreja de Deus vive disso, a igreja de Jesus vive disso, para pregar a palavra e para libertar o cativo e para curar o enfermo. São o quê? Acessórios, né? Curar o enfermo, libertar o cativo, né? Expulsar demônios, são coisas acessórias à pregação da palavra, porque Jesus, ele mesmo falou aqui que ele veio para pregar a palavra. Ele falou assim, olha, né, vamos às outras cidades a fim de que eu pregue também por ali, pois para isso eu vim. Jesus veio para isso, para pregar a palavra. É lógico que a obra dele na cruz é uma obra realizadora, vamos dizer assim, mas o que Jesus estava interessado no ministério terreno dele durante os 3 anos que ele esteve na terra, pregando, 3 anos pregando, né? 3 anos ministerialmente falando, né? Durante esses 3 anos, ele pregou a palavra e dava testemunho de Deus através de milagres, né? Manifestava os milagres de Deus ali, né? Quando era necessário, para glorificar a Deus. E ele mesmo falou assim, olha, sem milagres não há conversão, Jesus falou, porque as pessoas viam Jesus ali e aquela situação, né? Tem sempre aquele que não entende nada,
tem sempre aquele que vê as coisas de Deus e não entende nada. E ali as pessoas viam Jesus fazendo milagres e chegavam para ele: Jesus, faz um milagre aí para a gente ver, faz um milagre ali para a gente ver. E Jesus censurou aquelas pessoas e disse assim, né, sem milagres não há conversão. Então ele fazia, mas as pessoas ali não estavam, muitas delas não estavam compreendendo ainda que ele era o Filho de Deus, como nos dias de hoje. Hoje nós vemos milagres. Hoje nós vivemos milagres. E as pessoas talvez não estejam compreendendo ainda que o que está por trás de um milagre é muito mais profundo do que simplesmente aquela situação de cura ou de libertação. O que está por trás de um milagre de Deus vai muito além daquilo que nós estamos vendo. Porque nada que Deus faz neste mundo, Ele faz sem um propósito. Deus não vai fazer um milagre para que, né, a gente possa ver. Como aqueles homens falaram para Jesus, né? Faz um milagre aí para a gente ver. Não, existe um propósito de Deus em tudo. E esse propósito de Deus, muitas vezes, nós não compreendemos, mas somos mentores de algo para Deus, para que algo muito maior possa acontecer, né? Profetizamos a cura, ministramos a cura acontece. Para que o nome de Deus seja glorificado e também para que algo muito mais profundo aconteça. A Bíblia diz que depois que Jesus curou ali a sogra de Pedro, muitos enfermos foram trazidos a Jesus e muitos endemoniados, e a Bíblia diz que Jesus curou todos e que Jesus expulsou o demônio de todos. E a Bíblia diz, irmãos, olha só, você é crente mesmo? Sabe, a Bíblia diz assim, que depois que Jesus, ele pregou a palavra, depois que Jesus expulsou os demônios, depois que Jesus curou muitos enfermos, a Bíblia diz que Jesus acordou de madrugada e foi orar. A Bíblia diz que Jesus levantou, tendo se levantado alta madrugada era das 3 às 6 da manhã. Alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Irmãos, Jesus manifestou o extremo poder de Deus e ele queria orar. E ele queria buscar a Deus. E ele queria se fortalecer espiritualmente. E ele queria ali receber de Deus coisas novas, consolo, né, poder, alegria, paz. Ele queria ali receber orientação. Eu estava vendo ontem, nós fizemos a nossa campanha de oração pela madrugada, 7 dias de oração pela madrugada, das 3 às 4 da manhã, em julho. A igreja se alegrou, muitos participaram. Mas quantos será que depois da campanha voltaram a fazer aquilo que tanto se alegraram? Quantos será que foram buscar o poder de Deus de madrugada, como o Filho de Deus fazia? Como o Filho de Deus fazia depois de expressar extremo poder de Deus naquele lugar, naquela cidade. Sabe, irmãos, as coisas que são de Deus são sérias. Jesus provou isso, não só nesse texto, mas em diversos textos da palavra. As coisas de Deus não são brincadeirinha, não. Você quer poder de Deus, você quer viver o poder de Deus, você quer ser usado com unção pelo Senhor, faça como a Bíblia diz que você tem que fazer, e não como os diversos escribas deste mundo fazem, sabe? E não como, né, vamos ouvir falar de novo, e não como um bando de crentes hoje em dia faz, vivendo uma vida superficial, longe de Deus, sem poder, sem unção, sabe? Tudo é difícil, sabe? Não estão nem aí com a obra de Deus.
não estão nem um pouquinho preocupados com a sua saúde espiritual, com a unção, com o poder, com os dons de Deus na sua vida. Antes estão preocupados em adquirir riquezas. Estão muito preocupados, sabe, numa vida superficial que a traça e a ferrugem vai corroer. Estão preocupados, sabe, em viver uma vida distante de Deus. Essa é a verdade. Porque se viverem uma vida perto de Deus, vão ter que orar mais, vão ter que buscar mais, vão ter que trabalhar mais. Então, as pessoas, elas estão o quê? Querendo o que é melhor para a carne e deixando de lado aquilo que é melhor para o espírito. O Filho de Deus, o Filho de Deus, orava todos os dias pela madrugada. Ele sentia necessidade. Ele tinha autoridade, expressou poder e foi buscar a Deus pela madrugada. Procuravam-no diligentemente Pedro. E os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Estava lá procurando Jesus, porque estava todo mundo querendo Jesus, e quando encontraram Jesus orando, falou: pô, Senhor, né? Está todo mundo te procurando. E não, irmãos, vamos entender Deus. Pedro estava ali, sabe, interessado na fama de Jesus. Pedro estava ali interessado, né? Que as pessoas estavam ali querendo ver Jesus. E Jesus estava interessado em falar com Deus. Jesus estava interessado em buscar a Deus. Jesus estava interessado ali, sabe, em ter comunhão com Deus, É isso que que Jesus estava interessado. Mas eles não entenderam nada. Por que Jesus está orando de madrugada? Eles não entenderam nada. Se tivessem entendido, né, estavam falando: não, Senhor, a gente devia estar contigo aí, né? Ah, Senhor, a gente devia estar fazendo a mesma coisa que o Senhor fez, né? Mas não. Ainda a mente e a visão espiritual estavam obscurecidas. Não compreendiam ainda a profundidade daquilo que Jesus fazia, como muita gente hoje não entende a profundidade. E olha, irmãos, a gente fala assim, orar de madrugada. A Bíblia diz assim, né? Os que me buscam de madrugada me encontrarão. Deus falou assim. Então, é um momento singular. É uma promessa de Deus. Sabe? Todo aquele que deseja Deus, deseja se encontrar com Deus, deseja ouvir a voz de Deus, deseja estar na presença de Deus. Agora, as pessoas parecem que fazem isso, quando fazem, uma vez na vida, outra na morte, para dizer o termo que se usa por aí, né? Uma vez na vida, outra na morte. Quando faz, como faz uma vez na vida, outra na morte, não acontece nada, porque Deus sabe que é uma vez na vida, outra na morte. E não vai fazer nada, né? Simplesmente porque a pessoa está querendo algo e não está sentindo algo. Está fazendo algo, né, por obrigação. Ministramos aqui as ofertas e o Senhor Deus disse claramente, né, que quando nós fazemos, nós não devemos fazer por obrigação, e sim com alegria. Nada. Você não deve fazer nada para Deus por obrigação. Você deve fazer porque você ama Deus, porque você quer Deus, porque você quer as coisas santas, porque você quer
quer ter comunhão com Deus, você não pode ser obrigado. Deus não te obriga a fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada. Você está entendendo? Deus jamais obrigará o homem a fazer alguma coisa para ele. Deus não fez isso desde a criação do homem, não vai fazer conosco, não vai fazer com você. Você não é obrigado a fazer nada para Deus. Jamais Deus te obrigará a fazer. Mas Ele tem desejos. Ele tem desejos sobre a sua vida. Ele tem desejos que você olhe para Ele e cumpra o desejo do coração dele. Ele tem desejos que você o ame tanto, que você sente necessidade dele a todo instante, e você sente necessidade de alegrar o coração dele, de alegrar o coração de Deus. E olha como o que Deus falou, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre contigo, você é forte. Quando Deus está alegre contigo, você é forte. Quando Deus está triste contigo, irmãos, Satanás já está fazendo a festa. E olha, irmãos, eu vou dizer para você, as pessoas ignoram, a gente fala tanto, a gente prega tanto. E olha, eu vou falar para você também algo, uma experiência que eu tive com Deus esta semana. Eu estava orando e falando com Deus. Sabe, coisas muito pessoais, coisas da igreja também, né? E Deus falou só para mim assim, para mim, continue falando. E Deus só falou isso para mim, continue falando, continue pregando, né? E aí ele terminou, quem sabe, né? Quem sabe, né? Alguém ouça. E eu vou obedecer ao Senhor. Eu não sou louco para desobedecer ao meu Deus. Eu não sou louco para ouvir a voz de Deus durante uma oração e ignorar completamente aquilo que Ele falou. Sabe? Ignorar completamente aquilo que Ele falou. Sabe? Porque o desejo de Deus não é que você seja, né, as 5 virgens imprudentes. O desejo de Deus é que você seja as 5 virgens, que a porta vai se abrir e você vai entrar para se encontrar com o noivo. Esse é o desejo de Deus. Por isso que Deus separou, por isso que Deus mandou Jesus. Jesus falou, né, vamos pregar a palavra, vamos para as outras cidades, chega daqui de Cafarnaum, né? Meu nome foi engrandecido aqui, meu nome foi glorificado, aqui está todo mundo querendo me ver, mas vamos para as outras cidades, porque aqui o poder de Deus já foi manifesto. Vamos para as outras cidades, porque eu tenho que pregar a palavra, porque para isso eu vim. Porque para isso eu vim, disse o Senhor. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Sabe, irmãos, nós somos completamente falhos, né? Eu sou uma pessoa completamente falha. Mas se tem algo na minha vida que Deus não vai poder me julgar de forma negativa, é o meu temor a Ele. Deus não vai poder chegar, você não teve temor. Porque eu tenho temor. O meu temor faz com que a minha vida seja uma vida voltada para Deus. Meu temor de errar para Deus, de entristecer o coração de Deus. Eu tenho pavor de entristecer o coração de Deus. Eu tenho pavor de errar. E eu falo para Deus, Senhor, não me deixe errar, Senhor. Eu tenho pavor, sabe, de um dia Deus chegar para mim e falar assim, olha, servo mau e negligente. Eu tenho pavor, irmãos. Tenho pavor de não dar a Deus aquilo que é dele, que é a minha vida. Se eu entreguei a minha vida a Deus,
A minha vida pertence a Ele. Ele é que dirige, Ele é que comanda, e Ele faz o que Ele bem entende com a minha vida. E nós, às vezes, sabe, penso que às vezes eu olho assim e falo assim, poxa, como essas coisas estão distantes de algumas pessoas? Como essas coisas estão distantes hoje dos crentes, sabe? Os sentimentos, porque a imperfeição faz parte da nossa vida, mas nós jamais, podemos culpar a nossa imperfeição pelas nossas atitudes equivocadas. Muito pelo contrário, se nós somos imperfeitos é porque nós estamos lutando para sermos fiéis a Deus. Porque Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais a perfeição do Senhor fará parte da nossa vida. A própria palavra diz, que a palavra de Deus nos santifica, A palavra de Deus nos separa para Deus, as palavras de Deus nos transformam, a palavra de Deus nos transforma. A perfeição de Deus acompanha a Deus, e se Deus faz parte da sua vida, você vai errar menos, você não vai se equivocar, porque você é dirigido por Deus. Sua vida vai ser uma vida de bênção, sua vida vai ser uma vida de poder, cheia da unção de Deus, para que você possa viver as coisas santas de Deus. Marcos começou o evangelho desta forma. E agora eu vou ler para você aqui as últimas palavras de Jesus, novamente, para os seus discípulos, no último capítulo, quando Jesus foi ao céu. Quando Jesus foi elevado aos céus. E o que ele falou para nós foi a mesma coisa que ele fez. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que já o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem está falando aqui, irmãos? Jesus, Filho de Deus. Ele tinha autoridade e ele deu autoridade à sua igreja. Ele deu autoridade à sua igreja para fazer as mesmas coisas que ele fez. Exatamente para fazer as coisas que ele fez. Ele só não deu autoridade à igreja para salvar, nem para perdoar pecados, viu, irmãos? Nem para condenar, nem para absolver. Então, se você já se confessou com algum padre aí, pode se confessar de novo com Deus, porque ninguém tem autoridade para perdoar pecados, a não ser Jesus. Sabe? Ninguém tem autoridade para condenar ou condenar uma vida ao inferno ou absolver uma vida do inferno sem que seja Jesus. Sabe por que isso? Porque nós estamos condenados. Já estávamos condenados.
E Jesus veio trazer absolvição a nós. Só Ele pode fazer isso. E só Ele pode salvar. Mas Ele delegou à igreja, ao seu povo, a missão de pregar a palavra. A missão de expulsar os demônios. A missão de curar os enfermos. Em nome dEle. E as pessoas às vezes não compreendem isso. Ele falou assim, né? Em meu nome ele falou. Expelirão demônios, porão as mãos sobre os enfermos, serão curados, tal. Falarão novas línguas. Em nome de Jesus. Tipo assim, eu vim aqui, quando você vai numa casa assim, eu vim aqui representando Jesus. Eu vim aqui em nome de Jesus. Eu vim aqui fazer a obra que Jesus quer fazer. É isso que esta palavra significa. Jesus deu essa autoridade à sua igreja. Jesus deu essa autoridade a você que está me ouvindo aqui hoje, em não sei quantos lugares, fora aqui da igreja. É essa a obra que Jesus quer que nós façamos. Vamos começar a fazer por elas. Vamos começar a fazer por aquilo que Jesus falou, né, irmãos? Depois, se você quiser fazer outra coisa, é problema seu. Né? Mas vamos começar a fazer aquilo que Jesus falou? Vamos começar a praticar aquilo que Jesus falou? Vamos começar a ver aquilo que Jesus falou? Acho que é um bom começo, né, irmãos? Eu acho que é um bom começo, sabe? A gente começar a fazer aquilo que Jesus falou. Sabe? Depois os malabarismos, depois, sabe? Né? Plantar bananeira, rolar no chão. Né? Tudo bem. Quem quer fazer, faça, mas vamos começar a fazer aquilo que Jesus falou. Vamos começar a praticar aquilo que Jesus falou, que a gente deve praticar. Vamos mostrar os sinais que Jesus falou, né? Vamos fazer presente nas nossas vidas os sinais que Jesus falou que deveriam existir, né? Para que a obra de Deus seja completa, é que nós, irmãos, estejamos dentro da vontade de Deus, né? Se você estiver dentro da vontade de Deus, esses sinais vão acompanhar a sua vida. Se você não estiver dentro da vontade de Deus, esses sinais vão fazer falta na sua vida. Você vai ser um crente frustrado. E o que é pior, muitos vão culpar Deus, né? Muitos vão culpar Deus por causa das suas frustrações. Né? Muitos vão culpar o Senhor porque orem e não tem resultado, porque falam e não tem resultado. Muitos vão culpar Deus. E esse é um grande pecado, porque se Deus prometeu, Ele faz cumprir. E se Ele faz cumprir, se não está acontecendo, é porque está faltando algo na nossa vida. Porque está faltando algo na nossa vida. Está faltando algo na sua vida. Está faltando algo aí na sua história. A culpa não é de Deus e muito menos do pastor. O pastor não pode impedir a palavra de Deus de se cumprir na sua vida. O pastor não tem essa autoridade, jamais terá. Pastor, ele não tem culpa se você é frio espiritualmente. Quem tem culpa é quem transformou a sua vida numa frieza espiritual, que é você mesmo, por conta das tuas atitudes, por conta da sua vida superficial em relação a Deus. Que você nesta manhã seja preenchido pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque esse é o desejo de Deus. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Eu vou dizer para você o que Deus quer fazer hoje. Deus quer curar o enfermo aqui hoje. Deus quer curar o enfermo.
Sabe o que Deus quer fazer hoje? Deus quer libertar aquele que está cativo. É isso que Deus quer fazer hoje, aqui na igreja. Aqui na igreja Deus quer fazer isso. Aqui na igreja Deus quer promover essa bênção. Aqui na igreja Deus quer fazer isso acontecer. Aqui na igreja Deus quer promover isso hoje. Né? E eu sei que Ele tem poder para fazer. Eu sei que Jesus tem poder para fazer. Assim como Deus quer fazer essa mesma obra naquele que me ouve e que não pode estar aqui. Deus conhece a vida de cada um. Né? Se o espírito demoníaco lá falou, né, eu te conheço, quanto mais Deus. Deus conhece cada vida. E Deus tem poder para curar hoje. Deus tem poder para libertar hoje. Nós vamos orar agora. Eu vou orar agora. E eu vou orar em nome de Jesus. O mesmo que me deu autoridade para orar. O mesmo que falou para mim. Esses sinais vão acompanhar aquele que crer. É em nome deste. Não é no meu nome, não. É em nome daquele que falou essas palavras. E eu sei que essa palavra tem poder para se cumprir aqui esta manhã. Né? Tem poder para se cumprir esta manhã. Então você que está aqui, fique de pé. Quem precisa de uma cura aqui, levanta a mão. Né? Você que está me ouvindo aí na sua casa, fique de pé também. Fique de pé onde você está. Nós vamos orar agora. E Deus tem poder de te alcançar aí agora. E te curar também. Deus tem poder de te libertar aonde quer que você esteja. Deus pode fazer esta obra. E eu vou orar agora e ministrar essa obra sobre cada vida que aqui está. Sobre cada vida que me ouve agora. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz. Senhor, que tem falado a sua igreja, lava subianda, lava churicanda, lava cheia, serebicanda las. Ribiliclambala e assurianda, lava cheias. Oh, Filho de Deus, Senhor exaltado e Deus glorificado. Deus, Senhor, Deus altíssimo e tremendo, lava subia, lava cheia, serebicanda las. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor, Tu és aquele que pode, Senhor da glória, na autoridade que está em Ti, Senhor, derramar poder neste lugar, Senhor. Filho de Deus, a Tua palavra diz que Tu estarias aqui, Senhor da glória, Pai. Eu creio na Tua palavra, Senhor. Eu creio, labasubia, rastrebicamba, labachuriamba, lalabaste. Eu creio, Senhor, que Tu, Senhor da glória, Pai, está neste lugar, curando e libertando agora, Senhor. Senhor, eu sei que Tu estás neste lugar, Senhor, ministrando, Senhor, fogo santo, Senhor do céu, Senhor da glória, Pai. Pai, eu sei, Senhor da glória, Pai. Eu sei que a Tua palavra sempre se cumpre, Senhor, de toda a terra, Pai. Eu sei que a Sua palavra se cumpre no meio de nós, Senhor. Então vem, então vem, Altíssimo, revelar-te a Tua igreja, Senhor. Não há impedimentos, não há barreiras, Senhor da glória, Pai. Para Ti, antes, Senhor, o Teu poder é maior. Teu poder é maior que as barreiras, Senhor. E eu sei, Senhor, se nós bradarmos, eu sei se nós gritarmos, Senhor, eu sei se nós proclamarmos, Senhor da glória, o Teu poder virá e derrubará a muralha, Senhor da glória, Pai.
Destruirá, Senhor da glória, Pai, as portas de bronze, Senhor. Despedaçará os ferrolhos de ferro, Senhor da glória, Pai. Porque tu quebras o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo, meu Senhor. Este é o poder da tua palavra, Senhor da glória, Pai. Pai, a tua palavra diz, Senhor da glória, Pai, que o teu povo nas suas aflições clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, Pai, e tu vieste, Senhor, em socorro, Senhor. E tu vieste em socorro, Senhor da glória, Pai. Papai, a tua palavra disse, Senhor da glória, Pai, oh Deus dos exércitos, que tu viste do céu a aflição do teu povo e tu desceste na terra, Senhor. Tu desceste na terra, Senhor, para, Senhor da glória, ver com os seus próprios olhos, Senhor. E tu ordenaste a bênção, a libertação, Senhor da glória. Oh Deus Todo-Poderoso, o Deus que não muda, o Deus que não muda está neste lugar. O Deus que não muda, o Deus que não muda está neste lugar. O Deus que não muda, o Deus que não muda está neste lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, agora eu te peço, Senhor. Vem curar, Senhor. Vem curar, Senhor da glória, Pai, agora, Senhor. Vem curar, Deus dos exércitos, porque tu conheces. Porque tu conheces a enfermidade, tu conheces o corpo. Porque tu conheces as células do corpo, Senhor da glória. Então tu podes trocar todas elas, Senhor. Tu podes ordenar. Tu podes pegar na mão como tu fizeste, Senhor. Na mão da sogra de Pedro, Senhor. Tu simplesmente pegaste na mão dela, Senhor. Pega na nossa mão agora, Senhor. Pega na mão do teu povo agora, Senhor. Pega, Senhor da glória. Pega agora. Pega agora, Senhor da glória. E traz a cura, Senhor. Traz a cura, Senhor da glória. Traz a cura, Senhor da glória, Pai. Tu podes fazer esta obra, meu Senhor. Tu podes fazer esta obra, Senhor. Quantas vidas estão me ouvindo agora e vão morrer, Senhor. Pode sim curar e libertar. Pode sim transformar vidas. Tu pode sim, Senhor da glória, Pai, fazer algo novo. Fazer algo novo nestas vidas, Senhor. Filho do Deus Altíssimo, tu tens poder para curar e libertar, Senhor. Então vem, meu Senhor, agora, Senhor. Cura e liberta, Senhor da glória, Pai, pelo teu poder, Senhor. Diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo
Oh Deus, soberano Rei, aleluia, Rei das nações, Deus, glorifica o teu nome, Senhor. Deus, glorifica o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, faz a grande obra, Senhor. Faz a grande obra, Senhor. Faz a grande obra, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Então, Senhor, seja exaltado e seja glorificado, Senhor, para todo sempre, Senhor. Seja exaltado, Deus, seja exaltado, Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia. Deus de glória, aleluia. Aleluia. Rei da glória, aleluia. Rei da glória, aleluia. Rei da glória, cante a chama. Aleluia, grande é o Senhor. E calabasurianda labas.